Tem um cantor brasileiro que ele já dizia assim: eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Eu canto mal pra caramba, né, Alon? É. Mas quando ele falava que ele era apenas um rapaz latino-americano, muitas pessoas não entendiam por que ele falava essa palavra latino-americano. E agora você que assistiu essa aula de história, você entendeu melhor de onde vem essa questão do latino-americano. E vamos lá fazer a revisão para a gente relembrar isso daí? Latino-americano, na tela para vocês. Aula de número 32.2. Olha aí, falando sobre os dilemas da América Latina. Vamos fazer essa revisão aí, ó. A expressão América Latina foi utilizada pela primeira vez em 1956 pelo filósofo chileno Francisco Bilbao. 1856. Mas antes disso, Michel Chevalier mencionou o termo América Latina em 1836 durante a missão diplomática feita nos Estados Unidos e o México. Entende-se? Isso é América Latina. A Comissão Econômica vê a América Latina, essa expressão América Latina, consolidou esse uso dessa expressão, mas a Comissão Econômica ela vê a América Latina como um país subdesenvolvido, era um país que não tinha um desenvolvimento da América do Norte. Era chamado de América Latina. A busca de uma integração, houve uma busca incessante pela integração da América Latina. Essa busca remota à independência da América Hispânica e brasileira, ou a criação de uma confederação das nações latino-americanas. Eles queriam que os países da América Latina se juntassem. Isso vai ser chamado pejorativamente de bolivarianismo. É essa busca pela junção da América Latina. O comércio internacional e com o censo pan-americano devido aos Estados Unidos e América. Apenas em meados do século XX que as organizações exclusivamente latino-americanas foram criadas. Aí, na metade do século XX, são criadas essas organizações, esses novos eventos aí, ó. A União Sul-Americana, a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a Comunidade Andina das Nações, o Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata, o Mercado Comum do Sul, são organizações que vão só a partir de meados da década de 60. E a América Latina, há ou não há conflitos entre eles? Os conflitos internos, os ressurgimentos de disputas de fronteiras e trocas de farpa entre os presidentes colocam a América do Sul em estado de alerta. A América do Sul está em estado de alerta, mas ela não está em guerra. Não existe nenhuma guerra entre os países da América Latina, mas isso não significa que não há disputa. E principalmente nós vamos nos deparar com a disputa de fronteiras, que foi o caso do último conflito armado internacional da América Latina, que ocorreu de janeiro e fevereiro de 1995 entre o Peru e o Equador. Acabou por aí. Estavam disputando a região ali das Cordilheiras, que fica na divisa de Peru e o Equador. Mas não se prosperou o conflito. Então, aluno, quando falar sobre América Latina, tenha isso. A América Latina é chamada esses países que vêm da língua românica. O espanhol, o francês, o português, tudo deriva dessa dessa língua latina, língua românica. Vem do latim. E o próprio inglês ali vem do latim. Mas que eles vão se consolidar aqui na América do Sul, vão se consolidar e vão ser chamados de América Latina. Ok? É assim que se dá esse contexto. Faça atividade, que eu já volto fazendo a correção com vocês. É rapidinho.
Fizeram atividade para fixar? Sempre falo, a atividade que vocês vão fazer vai melhorar vocês entenderem melhor a aula. Olhem na tela de vocês para a gente começar essa atividade e começar a debater cada uma dessas atividades. Na tela, atividade de sala. Agora é com vocês aí, meus queridos alunos. Agora é hora de vocês fazerem essa atividade. A região do continente americano, que engloba os países onde são falados primordialmente a língua românica, derivado do latim, no caso, o espanhol, o português e o francês, visto que historicamente a região foi maioritariamente dominada pelos impérios coloniais europeus, espanhol e português, estamos falando de quem? Qual foi essa região que foi dominada por espanhóis e português? Estamos falando da América Latina, da América Central, da América do Sul, da América do Norte ou da América Andina? Vamos voltar um pouquinho na história? Vamos voltar a 1493, 1494, quando é assinado ali o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele é assinado e Portugal e Espanha saíram para a conquista do mundo. Então o mundo ele é separado em dois. Olha, metade aqui é de Portugal e metade aqui é da Espanha, quando começou o processo das grandes navegações. Os espanhóis são os primeiros a chegarem aqui na América, com Cristóvão Colombo, que confunde a América com as Índias, chama o povo que está aqui de índio, por ter confundido isso daí, e eles vão ocupar essa região. Depois nós saímos aqui dessa região, nós vamos nos deparar com os portugueses também chegando ali no litoral brasileiro, vão conquistar, só que o Tratado de Tordesilhas só permitia que os portugueses ficassem naquela região do litoral brasileiro. E essa região ocupada por portugueses e espanhóis, ao longo da história, vão criando sua independência. Inclusive, o Brasil cria sua independência em 1822. Só que essa independência, eles continuaram falando o idioma dos conquistadores, o espanhol, principalmente o espanhol e português, vamos colocar assim. Existe o francês falado aqui, mas é principalmente o espanhol e o português. E esses países que falam espanhol e português, principalmente esses países que ficam na parte sul da América, é que são chamados América Latina. Pega da parte central e a parte sul, América Latina. É por isso que a resposta correta daí é a letra na tela para vocês. É a letra C, América do Sul. Vamos para a próxima. Olha a leitura desse texto aí. Ó. Para enfrentar os desafios dos conflitos mundiais no período da Guerra Fria e conter os conflitos no âmbito do hemisfério, foi adotado o Sistema de Segurança Coletiva, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, popularmente conhecido como Tratado do Rio de 1947. No ano seguinte, sob a direção de George Marshall, norte-americano, claro, então secretário dos Estados Unidos, durante a nova Conferência Internacional Americana, transformaram a União Pan-Americana de Atuação na atual Organização dos Estados Americanos, que existe até hoje, a OEA, Organização dos Estados Americanos, com seus 21 membros que se comprometeram a quê? O que a OEA se comprometeu naquele momento? Eu quero lembrar vocês que nós estávamos na Guerra Fria, né? Fortalecer o capitalismo na América dentro de uma igualdade. Entregar o domínio dos Estados Unidos, todas as forças bélicas da América Latina. Assinar a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Colocar o Brasil como grande líder da OEA. Combater o comunismo na América. O que foi essa União Pan-Americana, atual Organização dos Estados Americanos?
que eles se comprometeram? Aí a gente volta para o histórico do pós-guerra. Acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele começou a ficar polarizado, bipolarizado. De um lado, o socialismo vindo da União Soviética. De outro lado, o capitalismo vindo dos Estados Unidos e pegando a Inglaterra e outros países da Europa. E eles, com esse medo do avanço do socialismo, para que o socialismo não entrasse na América, como entrou em Cuba, posteriormente, eles assinam tratados para tentar impedir que esses países se tornem socialistas. É o grande acordo que é firmado. Grande acordo que é firmado. É por isso que a resposta correta daí é a letra na tela para vocês. É a letra E. Combater o comunismo na América. Esse era o objetivo. Se liga no Enem. Aqui vamos resgatar um pouco de Vargas. O varguismo no Brasil e o peronismo na Argentina caracterizaram-se pela introdução de uma política de massa que resultou na configuração de uma nova cultura política da América Latina no século XX. Assinalo a alternativa que representa, de modo correto, a característica comum dessa experiência. A configuração de um Estado liberal, tendo à frente o líder carismático, o Estado liberal que eles queriam, será? Lembrando, o Estado liberal pregava a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O período de Vargas aqui, o varguismo, pregava essa liberdade, igualdade aqui. A mobilização das massas por meio do programa de política da maior autonomia dos sindicatos. Se queria autonomia sindical, a ascensão desses governos por meio de golpe de Estado, que pôs fim a uma ordem política de natureza corporativa e autoritária. Pôs fim ao autoritarismo? Ou esses golpes de Estado foram governos autoritários? O desenvolvimento de políticas econômicas de cunho nacionalistas, políticas econômicas de cunhos nacionalistas e que visavam garantir maior autonomia internacional, ou introdução de uma política social que ampliou os direitos dos trabalhadores, mas restringiu sua participação política? E aí? Nós estamos falando o varguismo no Brasil e o peronismo na Argentina. Caracterizaram-se pela introdução de uma política de massa que resultou na configuração de uma nova cultura política na América Latina do século XX. Assinale a alternativa que representa o modo correto, as características comuns dessa experiência. E aí, qual a resposta correta? Vem aqui comigo para a gente relembrar. Perón, na Argentina, tem um governo populista muito parecido com Vargas. Vocês se lembram que nós falamos sobre o governo de Vargas, como foi a característica do governo Vargas? O Vargas ele dá um golpe de Estado. Quando ele perde a eleição em 1930, ele dá um golpe de Estado. Inclusive, vão aproveitar a morte de João Pessoa e vão colocar como sendo a morte de João Pessoa como uma morte política para poder dar esse golpe. Getúlio Vargas, em 1937, depois que ele já está aí 7 anos de governo, em 1937, Getúlio Vargas vai aproveitar e dar um golpe dentro de um golpe. Vai dar um golpe de Estado onde ele transforma, ele cria o Estado Novo, que foi um período ditatorial do governo Vargas.
que nós vamos acompanhar. Esse período ditatorial de Getúlio Vargas, ele faz dele uma figura populista. A economia do Brasil, é claro que no período de Vargas, a economia do Brasil era uma economia de cunho nacionalista. Por quê? São criadas estatais, ele tenta fortalecer a indústria nacional, ele tenta fazer a lei da remessa de lucros, limitando a remessa de lucros às empresas multinacionais que estivessem aqui no Brasil, elas teriam limitação dentro da remessa de lucro. Tem os direitos trabalhistas, que foi um direito que ele fez para tentar amenizar os conflitos de classe, para que as classes trabalhadoras não se organizassem nos sindicatos e brigassem por e começasse um período de guerra sindical, período de greve, de boicote. Então ele faz essa lei trabalhista para tentar consolidar. Tanto é que ele tenta emplacar a figura do pai dos pobres. Assim mesmo como Perón. Perón também faz a mesma coisa na Argentina. Então, nós estamos diante de governos que tentam fazer dessa política econômica nacionalista, eles tentam que os seus países se tornem menos independentes da política internacional. Isso foi filosofia também da consolidação da América Latina, quando foram feitos os acordos dentro da América Latina. Essa tentativa de se desprender dessa política internacional. Vargas, olha aí o que Vargas faz. Vargas, mesmo sendo ditatorial, menos sendo simpatizante do nazifascismo, porque a gente não pode esquecer disso, que Vargas era muito simpatizante do nazismo e do fascismo. Inclusive, ele deporta Olga Benário, que era esposa de um grande inimigo político dele, deporta ela. Era esposa de Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, ele deporta ela para os campos de concentração da Alemanha. Mas nós não podemos deixar de ver Getúlio Vargas tentando fazer essa proteção da indústria nacional. Isso é uma forma de populismo dele também, mas de nacionalismo. E Getúlio Vargas cria a siderúrgica nacional em acordo com os Estados Unidos em plena Segunda Guerra Mundial e deixa de apoiar a Alemanha, que ele era muito simpatizante, e vai apoiar os aliados, os Estados Unidos e a Inglaterra. É quando nós temos a reativação de seringais da Amazônia, é quando nós temos a criação do Território Federal do Guaporé, que se torna Território Federal de Rondônia, que se torna Estado de Rondônia. É quando nós temos o início da industrialização do Brasil. Ali ele deu um grande golpe nos Estados Unidos, porque ele disse, opa, agora o Brasil vai se industrializar, nós vamos tentar não depender tanto da sua indústria. Os Estados Unidos não queriam a industrialização do Brasil. Inclusive, os Estados Unidos não queria financiar a Volta Redonda. E aí nós temos esse governo populista, mas é a tentativa de consolidação da América Latina, de desprender a América Latina do controle norte-americano. Por isso que a questão correta dessa aí é a letra... Tela para vocês. É a letra D. O desenvolvimento de políticas econômicas de cunho nacionalistas. Tá? Sobre o conflito vivido na América Latina, é incorreto afirmar. Hugo Chávez fechou o canal de televisão na Venezuela provocando protesto naquele país? Sim, daqui está correto. No Chile, Augusto Pinochet liderou um golpe e pôs fim ao governo democraticamente eleito de Salvador Allende? Sim, isso está correto. A Argentina teve uma das mais violentas ditaduras e extremamente se desenvolveu a Guerra das Malvinas em 1982 contra a Inglaterra? Sim, isso está correto. Letra D. O escândalo chamado Irã-Contra mostrou a interferência do governo norte-americano nos destinos da Nicarágua? Sim, isto está correto.
Entre as ditaduras sul-americanas, o governo de Alfredo Stroessner, do Paraguai, destacou-se com a guerra ao contrabando que transformou aquele país em uma potência produtiva mundial? Não, isso não está correto. Por isso, a resposta correta é a letra E dessa questão. E aí fica como um pré-requisito para a próxima aula, eu queria que vocês assistissem esse documentário. É importantíssimo que vocês assistam esse documentário completo. O Dia que Durou 21 Anos. Assistam, está lá no YouTube, para vocês compreenderem melhor o papel dos Estados Unidos na ditadura militar. Que a aula que vem, nós começamos a ver o governo militar. O governo esse que entrou dizendo que ia salvar a democracia e levou o Brasil a uma ditadura que durou 21 anos. Até a próxima aula.